Bom dia, Senhor. Te louvo, te engrandeço, te adoro, pelo privilégio de mais um dia tu nos concede, de estarmos aqui juntos, unidos no teu nome, Jesus, declarando a bênção, a vitória, a proteção, a provisão e a presença do Deus vivo. Receba a graça do Senhor, receba o toque do Espírito Santo de Deus, receba o mover de Deus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba a graça do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu trabalho, sobre tudo que levar o teu nome, receba a proteção do Senhor. Eu declaro que hoje será um dia de vitória, um dia de milagres, bênção e provisão, em nome de Jesus. Quero agradecer a você que esteve aqui esses 7 dias ouvindo sobre a história do livro de Jonas. Hoje nós vamos iniciar outro estudo de um outro personagem. Nós lemos o chamado de Jonas. Ele foi chamado pelo Senhor, ele ouviu a voz do Senhor e ele desobedeceu. Jonas desobedeceu e se arrependeu. E o Senhor trouxe de volta para o seu aprisco. E hoje, o Senhor tocou no meu coração para nós fazermos um paralelo entre Jonas, que ouviu a voz do Senhor, ele ouviu a voz do Senhor, ele foi enviado para fazer algo, ele desobedeceu, mas se arrependeu e fez. E hoje o Senhor tocou no meu coração para nós iniciar sobre o Judas Iscariotes. Foi escolhido pelo Senhor, ele foi chamado pelo Senhor, mas ele foi infiel ao chamado dele. Muitas vezes tem pessoas que dizem que Judas cumpriu o propósito das Escrituras. Sim, ele cumpriu. Mas ele poderia ter se arrependido, ele poderia ter pedido perdão a Deus, mas ele não se arrependeu. Olha o que diz a palavra do Senhor. Vamos estudar 7 dias para nós termos uma ideia. O que é uma pessoa que ouve a palavra do Senhor que nós vimos e não quer fazer. Mas depois, quando ele vê as consequências do pecado dele, como foi Jonas, mas ele se arrependeu e voltou para o caminho do Senhor. E Judas, ele foi escolhido, como diz a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 6, versículo 12 em diante. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Jesus orou à noite a Deus. Ele tirava seus períodos de oração. E ele é que fala em Lucas capítulo 6, versículo 12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles. E também designou apóstolo. Jesus orou, Jesus clamou, Jesus pediu a Deus a orientação. Então, o que é um alerta para nós? Que nós temos que orar, nós temos que clamar, nós temos que pedir o direcionamento de Deus. Jesus fazia isso. Então, meu alerta para você, eu quero que você faça isso. Mesmo que você erre, mesmo que as coisas não aconteçam como você planejou, mas você continue orando e clamando. E ainda disse: Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que veio a ser o traidor. Aqui ele trouxe os 12 discípulos. Foi a orientação de Deus para Jesus, porque ele passou a noite toda orando para que escolhesse os seus discípulos. Ele sabia que tinha um traidor ali. Ele sabia, mas mesmo assim, ele escolheu Judas para que as escrituras fossem realizadas, fosse cumprida. Mas se Judas tivesse arrependido, como como Jonas se arrependeu, ele iria ter a misericórdia de Deus. E Deus usaria outra pessoa. Mas como diz aqui,
Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, e Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Por isso que eu quero que nós tenhamos ter a necessidade de orar. Nós temos a necessidade de fazer o que o Senhor nos ensina. E olha o que diz ainda em João, capítulo 6, versículo 70. Então Jesus respondeu: não fui eu que o escolhi, os 12? Todavia, um de vocês é o diabo, que ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariote, que, embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Deus sabia. E ele escolheu. Mas se a gente faz algo errado, se a gente nega o nome de Jesus, se nós venhamos vacilar, se nós orarmos, se nós clamarmos, se nós pedirmos a misericórdia dele, o amor dele, assim como ele atendeu o pedido de Jonas, ele atendeu Jonas, ele irá atender você. Pode ter certeza disso. E olha o que diz em João 17, versículo 12. Diz: enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Jesus sabia que Iscariotes ia fazer a maldade de traí-lo, mas era para cumprir as Escrituras. Mas o que eu quero dizer para você? Se você se humilha, se você faz alguma coisa de errado, se você se prostrar aos pés de Jesus, pedir o seu perdão, a sua misericórdia, ele terá misericórdia de você. Mesmo que Deus, mesmo como Judas, se ele tivesse se arrependido corretamente, nós vamos meditar. Hoje é só o primeiro dia, mas eu quero trazer um alerta para nós. Jonas, primeiro trouxe Jonas, ele ouvia a voz do Senhor. Quantos nós ouvimos a voz do Senhor? Às vezes nós sabemos o que é correto para nós fazermos, mas a gente acha que aquela pessoa não merece, porque Jonas achava que Nínive não merecia. Mas se nós nos prostrarmos, se nós nos clamarmos, pedir misericórdia do Senhor, o Senhor nos orienta, nos ensina. Jonas clamou na profundeza do ventre de um peixe, Deus ouviu, Deus resgatou. Mesmo assim, ainda Jonas questionou com Deus. Então, o que eu quero fazer? Um alerta, porque Judas era escolhido, mas ele foi infiel ao Senhor. Ele podia ter se prostrado, ele poderia ter pedido perdão, mas nós iremos ver porque era a índole de Judas. Mas se a gente se humilhar, pedir perdão ao Senhor, nós iremos ver a misericórdia dele. E olha o que diz ainda em Mateus, capítulo 10, versículo 1, que diz: chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Ele deu a 12, a mesma autoridade que Pedro tinha, Judas tinha, porque ele disse, chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. A mesma autoridade que Pedro, Tiago, Mateus tinha, João, Judas também tinha, porque aqui a palavra do Senhor diz que, chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Nós temos essa autoridade no nome de Jesus, porque nós somos filhos. Nós temos essa autoridade. Então, o que eu quero dizer para você, continue firme, clamando, buscando. Você errou, você pecou, se arrependa e busque a presença de Deus, clame a presença de Deus, e tu irás ver o agir do Senhor trabalhar do Senhor, porque o nosso Deus é fiel. Você que disse agora no seu coração, eu tenho errado tanto, tenho pecado tanto, mas o nosso Deus, Ele é Deus que perdoa,
Ele é Deus que sara, Ele é Deus que cura, Ele é Deus que restaura. Porque o sangue de Jesus Cristo nos perdoa de todos os pecados. E o nome de Jesus Cristo, nós temos a vitória que nós desejamos. Então, clame a Jesus, clame, peça perdão das suas falhas. Você que disse agora, para mim não há retorno, para mim não... sim. Tudo que você clamar no nome de Jesus Cristo, mesmo que você tenha traído Jesus, mesmo que você tenha negado Jesus, se arrependa. Porque Deus, Ele não deixa ninguém sem uma segunda chance. O nosso Deus é Deus de segunda chance. Ele é Deus que te ama, Ele é Deus que cura, Ele é Deus que restaura, é Deus que opera maravilha. Eu peço, no nome de Jesus, que a mão santa e poderosa do Senhor te direcione, que o Senhor te cure, que o Senhor te salve, que o Senhor te liberte. Senhor, no nome do teu Filho Jesus Cristo, eu peço, Senhor, a tua mão santa e poderosa direcione o teu Filho. Pai, visita-os, Pai, cura de toda enfermidade, de toda tristeza, de toda decepção, de toda angústia, de toda maldade. Cai por terra em nome de Jesus, receba o milagre que você está precisando, receba o toque do Espírito Santo de Deus, veja o mover de Deus, veja o agir de Deus, porque Ele é fiel, Ele te ama, você é filho amado. A mesma autoridade, o mesmo amor que Ele tinha para com os discípulos, Ele tem conosco. Deus te abençoe em nome de Jesus, receba as bênçãos do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e te dê e te conceda graça. Que o Senhor volte para si o seu rosto e te conceda paz. Que a paz do Senhor resplandeça sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Receba o teu milagre hoje em nome de Jesus. Amém.